Imagina um país com menos de 600 mil habitantes, cercado pelo Oceano Atlântico, formado por ilhas vulcânicas no meio do nada, e que mesmo assim conseguiu sacudir o futebol africano. Pois é, hoje a gente vai falar dos Tubarões Azuis de Cabo Verde, uma seleção pequena em território, mas enorme em história. Fica até o final porque tem uma curiosidade aqui que vai te deixar com o queixo no chão. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Futo Trivia. Nesse quadro vou trazer algumas curiosidades sobre as seleções da Copa do Mundo de 2026. No episódio de hoje iremos falar sobre Cabo Verde. E já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Quem são os Tubarões Azuis? Primeiro, contexto. Cabo Verde é um arquipélago de 10 ilhas localizado no Atlântico, a cerca de 570 quilômetros da costa da África Ocidental. A população? Pouco mais de meio milhão de pessoas. Para você ter noção, é menos gente do que muitas cidades brasileiras de médio porte. O apelido da seleção, Tubarões Azuis, é uma referência direta ao oceano que cerca o país, e faz todo sentido. Assim como o tubarão domina o mar, Cabo Verde aprendeu a dominar o futebol africano de um jeito que ninguém esperava. O futebol é, de longe, o esporte mais popular do arquipélago. Sim, você poderia imaginar que num país de ilhas os esportes náuticos dominariam, mas não, lá a bola redonda manda. A estreia histórica na Copa Africana de Nações. Agora vem uma das maiores façanhas dessa seleção. Em 2013, Cabo Verde disputou pela primeira vez a Copa Africana de Nações, o maior torneio de futebol do continente africano. Debutante, sem experiência no palco, sem favoritismo nenhum. E sabe o que aconteceu? Eles foram até as quartas de final. Para contextualizar, é como se um país minúsculo chegasse numa Copa do Mundo e eliminasse potências tradicionais logo de cara. A seleção encarou gigantes africanos com naturalidade, e o mundo do futebol começou a prestar atenção nos Tubarões Azuis. A conexão com Portugal. Aqui tem um fator que explica muito do crescimento do futebol cabo-verdiano: a ligação histórica e cultural com Portugal. Cabo Verde foi colônia portuguesa por séculos, e hoje essa conexão se reflete diretamente no futebol. Muitos jogadores cabo-verdianos nasceram em Portugal ou foram criados lá, e desenvolveram suas carreiras em clubes do futebol português, com melhor estrutura, formação e competitividade. Isso criou uma situação muito interessante. Vários atletas que poderiam, tecnicamente, defender a seleção portuguesa escolheram vestir a camisa de Cabo Verde. Graças à dupla nacionalidade, esses jogadores optaram por representar as raízes, por defender as ilhas. Esse sentimento de identidade e pertencimento é um dos pilares emocionais mais fortes dessa seleção. Não é só futebol, é história, é cultura, é orgulho. Os ídolos da seleção. Quando a gente fala de Tubarões Azuis, um nome é impossível não citar: Ryan Mendes. Atacante veloz, habilidoso, com passagens por clubes europeus, Ryan Mendes se tornou por anos o maior símbolo da seleção cabo-verdiana. Um jogador que poderia ter seguido outros caminhos, mas escolheu defender as ilhas e fez história por elas. E ele não é caso isolado. Vários atletas com dupla nacionalidade escolheram Cabo Verde, e isso criou uma seleção com qualidade técnica acima do esperado para um país desse tamanho. É essa combinação, jogadores formados no futebol europeu, mas com coração cabo-verdiano, que torna essa equipe tão especial. O fator ilhas. Jogar em Cabo Verde. Tem mais um detalhe que poucos sabem. Jogar em Cabo Verde é uma experiência completamente diferente. Os estádios ficam nas ilhas vulcânicas do arquipélago, onde o clima é quente e os ventos são fortes e imprevisíveis, característica típica desse tipo de formação geográfica. Para times visitantes que não estão acostumados, isso pode ser um fator decisivo. É quase como se o próprio arquipélago jogasse junto. O vento, o calor, a altitude em alguns locais, tudo isso cria um ambiente hostil para quem vem de fora. E os cabo-verdianos conhecem esse território como ninguém. O ranking FIFA e o impacto global. Para fechar com chave de ouro, em determinados momentos da sua história, Cabo Verde apareceu entre as melhores seleções africanas no ranking da FIFA. Pensa comigo, um país de 10 ilhas, com 500 mil habitantes, sem grandes ligas locais, figurando entre as elites do futebol africano. Isso é algo que vai muito além do esporte. É um exemplo de como identidade, organização e paixão podem superar limitações estruturais. No cenário global, Cabo Verde virou uma referência de que tamanho não é documento no futebol. E aí, você já conhecia os Tubarões Azuis? Cabo Verde é um daqueles casos que o futebol adora criar. Uma história improvável, cheia de emoção, que prova que o esporte vai muito além de dinheiro e estrutura. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Qual foi a curiosidade que mais te surpreendeu? Fiquem todos com Deus e até a próxima!